Shalom. Hoje vamos meditar, vamos pensar a respeito de Hebreus capítulo 5, verso 1, que diz assim: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Vamos entender. Por que Deus tira dentre os homens um homem para ser sacerdote? Simples. Porque os homens têm as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, sofrem e passam por diversas dificuldades. Então, quem poderia compreender melhor essas situações a que passamos, senão um homem igual a mim, igual a você? Ele vai te entender, porque ele também passou por isso, também passa por isso, também sofre fome, sede, etc, etc, etc. Então, por que Deus escolheu lá? Para que ele tenha uma bagagem nas mesmas tentações e sofrimentos que você passa e que eu passo. E aí ele pode ter uma condição melhor de compreender a sua pessoa. Agora vamos imaginar que Deus faça acepção de pessoa e crie uma criatura que é perfeita, sem pecado, sem nada, não passou por sofrimento, não passou por nada. A pergunta é: como ela vai te julgar? Qual o critério que ela vai usar para te julgar? Ela não tem critério, porque ela não passou. E ela não sabe o significado da dor e do sofrimento. Também não sabe o sacrifício que a gente faz para vencer o pecado, para vencer nossas más tendências. Então ela não tem bagagem. Agora, você observa que o mestre usa esse princípio diante daqueles homens que pegaram aquela mulher em ato de adultério. Ele vai e pergunta: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que eles não atiraram? Porque eles pecaram. E muitos que estavam ali podiam ter até caído com ela. Então, como é que eles vão atirar uma pedra se eles mesmos pecam? Agora, você imagina uma criatura perfeita. Vamos imaginar que Deus faça acepção de pessoa. Uma criatura perfeita e os outros aí, a ralé da ralé. Como é que fica? Ele vai compreender o seu sofrimento, o esforço que você está fazendo, as quedas que você está tendo? Não. Não vai. Ele vai julgar com rigor e dureza. Então, por isso Deus escolhe entre os homens. Porque nessa condição nós temos uma condição superior àqueles que nunca passou por aquela situação, para poder fazer juízo melhor, porque eu sei o que você passa e você sabe o que eu passo diante dessa ou daquela tentação. Agora, quando fala concernente às coisas de Deus, são exatamente os ensinamentos, princípios, mandamentos. Então, eu estudo, me intelectualizo desses conhecimentos ao ler a Bíblia ou ao receber uma revelação, seja lá como for o meio que chegou a mim aquela informação. E eu procuro obedecer e praticar. E quando eu obedeço e pratico aquilo que nos é orientado pelo Eterno através de seus emissários, o que é que acontece? Além do lado intelectual, passo a ter sabedoria naquela questão. Por quê? Porque eu pratiquei o ensinamento e pude constatar que, se andar de acordo com a vontade do Criador, vai dar tudo certo. Mas quem não tem essa condição, que nunca passou por nada disso, como ele vai ter esse juízo? Como ele vai entender? E como ele vai ensinar uma coisa que ele não vive? Por que a pregação de Yeshua tinha autoridade? Porque ele vivia o que ensinava.
Então aqui está mostrando a autoridade que foi dada ao homem. Agora, o homem não passa pelas mesmas tentações dos outros? Então, quem melhor para fazer o sacrifício senão aquele que passa pela mesma coisa e se esforça, se sacrifica para vencer aquela má tendência, para vencer aquele pecado? Então é o homem que vai fazer isso. Agora, quem nunca passou, como é que vai fazer? É hipocrisia. É hipocrisia. Oh, estou fazendo esse sacrifício. Você não está sendo sacrificado, você não sofreu isso. Então, aí está mais um ensinamento que o Eterno nos deixa. Ele chama, agora quem se escolhe é você. Diante da tentação, a atitude que você tomar e for de acordo com a vontade do Eterno, você é chamado para esse trabalho. Agora, aquele que está também na mesma tentação, mas não consegue vencer, como é que Deus vai colocar isso na frente de um trabalho para orientar aqueles que ainda estão ignorantes nas coisas concernentes a Deus? Então aí está a diferença. Muitos chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são exatamente aqueles que passam pela prova, se esforçam para passar, e dentro desse esforço o Eterno vê e fala assim: esse aqui eu vou chamar para fazer esse trabalho. É assim que você se escolhe, é assim que eu me escolho. Deus não faz acepção de pessoa, porque se ele escolher um em detrimento do outro, essa criatura que você chama de Deus não é Deus. Porque o verdadeiro Deus está escrito em Gênesis: tudo que Deus fez é bom. Tudo. Então todo homem é bom. O problema dele é quando cede às tentações. Pensemos nisso. Shalom, shalom.